você faz day trade ou swing trade, se você faz qualquer modalidade de trade, você tem que saber desse gerenciamento de risco. Vamos lá para a tela que eu vou mostrar para vocês hoje o melhor gerenciamento de risco que eu já vi na minha vida, nessa estrada que eu tenho de trader. Galera, esse gerenciamento de risco serve para swing trade, para day trade, para qualquer tipo de modalidade de trade que você esteja fazendo. Esse gerenciamento de risco, ele estanca completamente as perdas e potencializa os seus lucros exponencialmente. Então, antes de eu explicar isso daqui e explicar, né, todo esse gerenciamento, como ele é feito e o porquê de cada coisa, deixa o dedão no like, se inscreve aqui no canal, que isso daqui vai salvar você com certeza, como me salvou. Beleza? Então, vamos lá para o gerenciamento. Eu vou explicar aqui o porquê ele é tão bom. Beleza? Nessa tabela aqui, a gente pode ver que a gente tem a banca inicial, né, que seria o equity. Beleza? E aqui, quanto a gente vai arriscar por entrada, que não vai ser uma mão fixa, eu vou mostrar para vocês por quê, tá bom? Aqui, galera, eu vou dar um zoom nessa parte do gerenciamento, tá um pouquinho embaçado, que é um print, tá? De um vídeo, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece aqui, tá? Esse daqui, geralmente, é o gerenciamento de risco tradicional que o pessoal usa, que a gente chama de mão fixa. O que seria um gerenciamento de mão fixa? Você vai lá, eu vou fazer 2% de risco por entrada. Você vai lá, pega, sei lá, 10 mil dólares aqui, que é esse exemplo. Eu tenho uma banca de 10 mil dólares, vamos supor. Tenho uma banca de 10 mil dólares, vou fazer 2% de risco por entrada. No caso aqui, 2% de 10 mil seria o quê? Seria 200 dólares. Tomei stop, primeiro lote. O que vai acontecer? Vai restar 9.800 dólares. A próxima entrada seria 2% de risco novamente. O que vai acontecer? 2% de risco de 9.800 daria 196 e assim sucessivamente. Ele mostra aqui quantidade de loss, né? Loss 1, loss 2, loss 3, ou seja, quantidade de stops que a pessoa vai tomando e vai mostrando o que acontece com a banca e também o que acontece com a mão, né, da pessoa que está fazendo o gerenciamento de risco fixo. Aí eu vou mostrar aqui para vocês e vou provar numericamente o porquê o gerenciamento de mão fixa não é legal e vai quebrar sua banca, vai fazer com que você quebre, porque ele vai atormentar seu cérebro. Aqui, o que ele mostra pra gente? Ele mostra que se você tomar 8 loss seguidos, o que é uma coisa bem possível, tá? Isso daqui é muito possível de acontecer. Se você tomar 8 loss seguidos, sua banca vai ter um drawdown de 13,19%. Ou seja, de uma banca de 10 mil dólares, que é essa daqui que a gente está simulando, que isso daqui está simulando, de uma banca de 10 mil dólares, você teria um prejuízo de 1.318 dólares e 74 cents. Ou seja, seria um drawdown de 13,19% em cima da sua banca total. Ou seja, se você tiver 8 dias de loss seguidos, ou seja, 8 trades seguidos, né? Tem gente que faz 8 trades em um dia ou 8 trades em 2 dias. Se você tiver 8 loss seguidos com uma banca fixa, com uma mão fixa de 2%, você vai tomar um drawdown em cima da sua conta de 13,19%. Ou seja, é uma pancada, né? É uma pancada. 13,19% já dá para começar a ficar meio chateado, né? Que você perdeu isso na sua banca. Beleza? Então, agora, visto isso, eu vou te mostrar o gerenciamento que a gente fez, né? Na realidade, isso daqui é do ICT, meu mentor no trade, que fala sobre esse gerenciamento. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso daqui e é muito interessante. Isso daqui mudou totalmente meu jogo. O que esse gerenciamento de risco versa? Ele basicamente versa que você vai começar com uma mão de 2%, tá bom? Você começando com a mão de 2%, se você errar, o que acontece? Isso daqui é uma simulação que você vai errar 22 vezes, tá? 22 não, isso daqui são 28, se eu não me engano, tá? 24 vezes, pronto. Isso daqui é uma simulação de 24 loss seguidos. 24 loss seguidos. Notem que, antes de eu explicar isso daqui, notem que 24 loss seguidos, 24 trades seguidos na perda, olha quanto você perdeu da sua banca. É menos do que em 8 trades aqui. Basicamente, você fez 3 vezes mais trades, né? 3 vezes mais trades, ou seja, 3 vezes 8, 24, certinho? Ou seja, a gente fez 3 vezes mais 3 aqui, a gente perdeu 3 vezes mais do que aqui, nesse gerenciamento com mão fixa, e a gente teve uma perda menor do que a perda com mão fixa. Ou seja, a gente tomou 3 vezes mais stop no gerenciamento que eu vou mostrar para vocês agora do que com mão fixa, e a gente ainda teve uma perda menor, fazendo 3 vezes mais trades, beleza? Ou seja,
Wallace, tá bom, conta aí, fala aí qual é o gerenciamento. Pelo amor de Jesus, isso daí vai mudar meu jogo. Beleza, vamos lá. Galera, o gerenciamento aqui é bem simples. A gente vai começar com uma entrada de 2%, tá? Você está iniciando sua banca, tá aqui ó, com a banca zerada, 10 mil dólares, tudo bonitinho. Vamos fazer a simulação com 10 mil dólares e você traz para sua realidade. Se você tem 100 dólares, você vai dividir isso daqui tudo pelo mesmo fator que você tem de banca, beleza? Se for 100 dólares, se for 1.000 dólares, você vai ver que 2% você vai ter que calcular em cima. Ah, 2% de 100 é quanto? 2% de 1.000 é quanto? 2% de 1.000 é 20, 2% de 100 são 2 dólares, beleza? A gente tá falando aqui de dólares, tá bom? Então, a gente tem isso daqui. O gerenciamento de risco começa com uma entrada de 2%. Simulando aqui que você perdeu, ó, pô, loss 1, você entrou com 200, você perdeu, tá? Você errou. Você errou aqui, ó. Pô, errou, loss 1. O que acontece na próxima entrada? Na próxima entrada, você não vai entrar com 2%. Você vai dividir seu risco pela metade. Ou seja, você divide por 2. Se a mão inicial era 2%, quanto vai ser a segunda mão? Vai ser 1% de risco por trade. Beleza? No próximo trade, na realidade. Ou seja, primeiro trade, 2%. Errei. Você corta o risco pela metade. Ou seja, você vai para uma mão de 1%. Tá bom? Então, com a mão de 1%, a gente pode ver que a banca era, depois que você tomou o primeiro lote, de 9.800. Com uma mão de 1%, quanto vai ser essa entrada? 1% de 9.800 dá 98 dólares. Wallace, porra, entrei, tomei o segundo loss aqui, ó. Putz, tomei o segundo loss aqui, Wallace. O que eu vou fazer? Você vai dividir o risco pela metade novamente. Você vai cortar o risco da metade novamente. Ou seja, você começou com 2% de risco sobre a banca total. Depois você fez 1% de risco sobre a banca total. E agora você vai fazer o quê? Você vai cortar de novo pela metade o seu risco. Ou seja, você iniciou com 2, foi para 1, e agora você vai fazer o trade com quanto? Com 0,5% de risco. Tá bom? Ou seja, notem aqui, ó, 48 dólares. Isso daqui é 0,5% do que sobrou da banca, beleza? Então, a gente começa com 2, errei. Corta pela metade o risco, vai para 1%, errei. Vai para 0,5%. Ou seja, esse daqui é o terceiro lote. Errei, e agora eu estou aqui, no cenário 3, no terceiro lote. Beleza? Se você errou o primeiro e o segundo, primeiro trade com 2%, o segundo com 1%, que é metade de 2, tá? E o terceiro trade, se você errou o segundo, que estava com a mão de 1%, você vai para 0,5%. Poxa, Wallace, entendi. Então eu vou arriar metade, metade, metade até começar a acertar? Não! Espera que eu vou te explicar, tá? Aqui, vocês podem notar que daqui para baixo, as entradas estão muito similares de valor, tá? Estão muito similares, ó. 48, 51, 48, 27, 48, 03, 47, 79. O que acontece nesse gerenciamento? Quando você chega na mão de 0,5%, você começa com 2, tomou stop. Vai para 1, tomou stop de novo, vai para 0,5%. Vai para 0,5% aqui, tá? Quando você chega a 0,5%, o que você vai fazer? Você vai manter 0,5% de risco por operação até você recuperar metade do que você perdeu. Ou seja, vamos lá. Vamos fazer uma simulação aqui. Se você errou o primeiro, o segundo e o terceiro trade, quanto você teve de prejuízo? Vamos lá, vamos calcular aqui. Quanto você teve de prejuízo? 200 mais 98 mais 48,51. Certo? Você teve isso daqui de prejuízo. Wallace, quando eu volto para a mão de 2%? Eu vou ter que ficar fazendo trade com 0,5% até quando? Quando você recuperar 50% do prejuízo total que você teve até você começar a acertar. Beleza? Ou seja, quando eu volto para a mão de 2%, Wallace, que é a mão, digamos ali, o padrão, né? Padrão de mão ali, quando eu volto? Você volta quando você tirar de prejuízo a metade dele, ou seja, dividir por 2, quando você fizer 173 dólares de lucro, você vai voltar com a mão de 2%. Poxa, Wallace, mas beleza, fiz 173 dólares aqui de lucro, eu volto para a mão de 2%. Quando eu voltar, se eu errar de novo, o que eu faço? O mesmo padrão. Ou seja, você recuperou 173 dólares? Recuperei. Aí você vai fazer o quê? Vai voltar para a mão de 2%. Vai voltar para o risco de 2%. Voltou para o risco de 2%? Errei, Wallace. Mesma coisa, volta para o risco de 1%. Ah, Wallace, errei de novo seguido. Volta para o risco de 0,5%. E você vai fazendo isso sempre. Você vai fazendo isso sempre, beleza? Ou seja, seu gerenciamento de risco sempre vai ser dinâmico. Sempre vai ser dinâmico. Se você está errando muito, você vai manter a mão fixa ali. Você fez trade com 2, vai passar para 1. Errei, vai passar para 0,5%. Eu mantenho a mão de 0,5% até quando? Você vai manter para sempre enquanto você estiver errando. Se você começar a acertar, quando você volta para a mão de 2%? Você volta para a mão de 2% quando você tirar metade do montante
do prejuízo total, desde que você estava com a mão padrão de 2%. Beleza? Então, enquanto você está fazendo trade, você vai variando sua mão. Por quê? Porque se você está acertando muito, você vai ser lucrativo. E se você errar, se você encarar um cenário desse daqui, de 24 loss seguidos, você não vai quebrar sua banca. Por quê? Se você dá 24 loss seguidos, você só perde 12,67% da sua banca. Só. Em 24 trades perdidos, você só vai perder 12,67% da sua banca. Isso é muito pouco para 24 trades perdidos. Beleza? Ou seja, recapitulando. Mão padrão do início da banca, 2%. Errou, corta o risco pela metade, vai para 1%. Errou, vai para 0,5%. Ah, Wallace, tô com a mão de 0,5%, errei mais 15 trades. Ou seja, no montante aqui, você perdeu quanto? 2 mais 1, 3. Perdeu 15 trades com a mão de 0,5%, 7,5%. Ou seja, 3 mais 7,5%, você perdeu 10% e meio da sua banca. Ou seja, se você perdeu 10% e meio da sua banca, quando você vai voltar com a mão de 2% de risco? Quando? Quando você recuperar metade desses 10,5%. Ou seja, quando você recuperar na sua banca 5,25%, você vai voltar para a mão de 2%. Beleza? Então, mostrando aqui para vocês que esse gerenciamento de risco aqui, esse daqui, né, na realidade, peraí, esse gerenciamento de risco aqui é muito superior ao de mão fixa. Muito superior. Por que, Wallace? Porque se você está perdendo, ele estanca muito a sua perda. E eu joguei aqui no nosso querido grupo fechado, né? Tudo escrito para a galera. Vou ler aqui para vocês o tutorial. Esse gerenciamento de risco está todo por escrito aqui. Tem essa foto, tá? Tem essa foto aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. E tem a explicação abaixo. Eu vou ler tudo certinho aqui para vocês, ó. Gerenciamento de risco do ICT. Fazer somente uma entrada por dia, esse gerenciamento de risco, galera, leva... eu faço ele com apenas uma entrada por dia. O que você pode fazer? Ah, Wallace, eu gosto de fazer no mínimo 2. Você pega o seu capital total e faz 2 entradas. Ao invés de fazer uma entrada com 2% de risco, você faz 2 entradas com 1% de risco. 2 entradas com 1% de risco. Beleza? Então, você pode fazer isso, tá? Ou, eu gosto de fazer 3 entradas. Pega 2%, divide por 3 e você vai fazer cada entrada com aquele percentual de risco. Beleza? Eu gosto de fazer uma entrada só com 2% de risco. Tá bom? Acertei, errei. Beleza? Então, aqui, galera, no grupo fechado, que começa por aqui, tem tudo escrito. Ó, vamos lá. O que acontece? Fazer uma entrada por dia e risco por entrada inicial, 2%. Beleza? Se você errar a primeira entrada, diminua a mão para 1%. Se você errar a segunda entrada, diminua a mão para 0,5%. Se você continuar errando, mantenha 0,5% de risco. Quando você começar a acertar com a mão de 0,5% de risco, por operação, você terá que tirar metade do prejuízo que teve desde quando começou com a mão de 2%. Ou seja, estou explicando o que eu expliquei para vocês. Wallace, poxa, errei a primeira, errei a segunda, estou com a mão de 0,5%. Quando eu volto para a mão de 2%? Quando você recuperar metade do montante total que você teve desde que você iniciou, metade do montante total do prejuízo, desde que você iniciou com a mão de 2%. Beleza? Então, voltando a ler aqui com vocês, você terá que tirar metade do prejuízo desde que começou com a mão de 2%. Exemplo, comecei com a banca de $1.000. Fiz minha primeira operação com 2%, ou seja, tomei um prejuízo de $20. Errei. Fiz a segunda operação e errei novamente, perdi mais $10. Fiz 10 operações com a mão de 0,5% e errei tudo, menos $50. Ou seja, no total, seu prejuízo com um erro de 12 operações foi de $80. Pouco, correto? Digamos que você, depois de errar essas 12 operações, acertou um trade. Wallace, quando devo aumentar a mão novamente para 2% por operação? Você só poderá voltar a sua mão de 2% quando você tirar a metade do montante do prejuízo com a mão de 0,5%. Ou seja, nesse exemplo, você terá que fazer $40 com a mão de 0,5% de risco por operação para poder voltar a mão de 2% de risco por operação. Ou seja, já está tudo falado aqui, ó. Você só vai voltar a mão de 2% quando você recuperar metade do montante total de prejuízo com a mão de 0,5%. Ou seja, você vai fazer trades com 0,5% de risco até você recuperar 50% do prejuízo que você teve no total. Beleza? Wallace, tirei metade do prejuízo. E agora? Você usará a mão de 2%. Ou seja, você vai voltar ali para o padrão, para o início do gerenciamento, né? Que é a mão de 2%. Se você errar, inicia todo aquele processo novamente. De 2% passa para 1%, errou, passa para meio, errou, mantém meio até você tirar, até você começar a acertar e tirar metade do montante de prejuízo que teve. Ou seja, vocês veem que é cíclico.
Ah, Wallace, voltei para 2%. Errei, o que eu faço? Volta para 1. Errei de novo, volta para meio. Ah, Wallace, estou errando com meio. Você vai continuar com 0,5% até você tirar a metade do prejuízo total. Agora vamos para a cereja do bolo. Vamos para a cereja do bolo. Opa, vamos para a cereja aqui do bolo do gerenciamento. Wallace, mas se eu começar acertando? Essa é a dúvida de todo mundo. Se eu começar acertando, você falou no seu errar, né? Se eu começar acertando, você vai aumentar sua mão para ganhar ainda mais. Ou seja, esse gerenciamento aqui, ele estanca totalmente a sua perda e vai exponencializar seus ganhos. Eu vou te mostrar agora, numericamente, como. Beleza? Assim como a gente diminui a mão quando está perdendo, o que a gente faz? O que, querido? A gente faz, seu lindo? Quando a gente está ganhando, a gente aumenta a mão. Ah, Wallace, de qualquer jeito? Claro que não. Claro que não. Dá uma olhada aqui, ó. Você aumentará. O que eu faço se eu começar acertando? Você aumentará sua mão para ganhar ainda mais. A cada trade acertado, você vai aumentando 0,5% de risco na próxima operação. Vamos lá, por exemplo. Acertei a primeira operação com 2%, Wallace. Faça a próxima com 2,5%. Acertei a segunda, Wallace. Faça a próxima com 3% de risco. Ou seja, começamos com 2%. Começamos com 2% de risco. Acertou? Vai para 2,5%. Acertou? Vai para 3%. Aqui, acertei a terceira. Faça a próxima com 3,5% de risco. Até você chegar a 5 trades seguidos acertados. 5 trades seguidos acertados. Bota isso na sua cabeça. Até você vai aumentando 0,5% até 5 trades seguidos acertados. Quando você acertar 5 trades seguidos, aumentando a mão em cada trade, volte para a mão de 2% de risco e faça exatamente o mesmo processo. Ou seja, acertou 5 entradas seguidas, deu 5 takes, volte para a estaca zero com a mão de 2%. Mas, Wallace, se eu estiver com a mão de 3% e errar, você volta para a estaca zero com a mão de 2% de risco. Se você voltar para a estaca zero, 2% de risco por operação, e começar a errar, o processo de diminuição de risco começará novamente. De 2 para 1, de 1 para meio, até você tirar 50% do que perdeu desde a mão de 2%. Beleza? Ou seja, o ponto de referência estaca zero será sempre a mão de 2%, ou seja, a mão inicial. Dali você aumenta ou diminui conforme você acerta, beleza? Esse gerenciamento de risco é excelente, pois ele te previne de perder muito quando está numa semana, ou mesmo no mês ruim, né? Ele te previne de perder quando está numa semana ou no mês ruim, e quando você está numa semana boa ou no mês bom, você vai lavar a égua de lucro, simplesmente, beleza? Mesmo que você erre 24 operações seguidas, como eu mostrei para vocês, nesse gerenciamento de risco você só vai perder 12,67% da sua banca total. Ou seja, praticamente nada. Você vai perder praticamente nada errando 24 fucking trades seguidos. Beleza? Então, voltando aqui, só para encerrar. O que vai te manter no mercado não é o quanto você ganha. Bota isso na sua cabecinha. Não é o quanto você ganha, mas o quanto você aguenta perder sem quebrar a sua banca. O que vai te manter no jogo é isso daqui, ó. Quanto você aguenta perder sem quebrar a sua banca. Mantenha-se no jogo sem dinheiro, sem trade. Ou seja, cara, passei o ouro. O ouro, você pode ter uma técnica bosta. Você pode ter uma técnica com péssima assertividade. Puta que pariu, pode ser um lixo. Sua técnica pode ser uma bosta. Se você seguir isso daqui, dificilmente, a não ser que seja muito merda a sua técnica. Putz, tem uma assertividade ali de 10% e um risco-retorno péssimo. Se você tiver uma técnica meia boca, e seguir isso daqui à risca, eu duvido, probabilisticamente, você não vai ser uma pessoa que vai tomar prejuízo no mercado ao longo do tempo. Por quê? O que te mantém no mercado não é o quanto você ganha, é o quanto você aguenta perder, gerenciar sua perda. Ah, olha, você é balela. Bota aí, ó, testa aí e vem e me fala. Testa um mêsinho, testa um mês, testa 2 semanas. 2 semanas. Você vai ver o quanto seus ganhos vão aumentar e o quanto suas perdas vão diminuir. Se você pegar um mês ruim, você não quase quebra sua banca. Tem gente que pega uma semana ruim e quebra a banca em uma semana. Tem gente que pega um mês ruim, quebra a banca nesse mês. Beleza? Então, se você seguir a risca, eu falo por mim, se você seguir a risca, é praticamente impossível você quebrar uma banca. A não ser que você fure gerenciamento. Se você furar, aí não tem como te salvar, né, meu amigo? Fica difícil. Meu amigo e minha amiga, né? Fica difícil, né, seu lindo? Então, como a gente pode ver, esse gerenciamento de risco, galera, é extremamente completo. Extremamente completo. Como a gente pode ver, gerenciamento de risco com mão fixa não
funciona bem, olha quanto você ia perder aqui, ó. 8 lojas, você ia perder $1.318 com uma banca de $10.000. E aqui, ó, 24 lojas, você ia perder 1.267, ou seja, 24 trades e aqui 8 trades. A gente fez 3 vezes mais trades aqui e ainda perdemos menos do que quem fez 8 trades aqui com a mão fixa de 2%. Então, esse é o ouro do ouro. Se você não fizer isso daqui, eu acho muito difícil, acho completamente improvável que você sobreviva no mercado. Você pode ficar 1 mês, 2 meses, mas você não vai ter perpetuidade, não sei se nem se essa palavra existe, né? Você não vai ser um cara consistente ao longo de anos. A gente não quer ficar fazendo isso daqui durante 1 mês, 2, 3. A gente quer fazer disso a nossa profissão principal. Beleza? Então é isso, lindo. Se você gostou desse gerenciamento, que é o ouro do ouro do ouro, ninguém ensina isso. Ninguém ensina isso. O que vai te salvar não é a sua técnica. A técnica ajuda muito? Ajuda pra caraca. Ajuda muito, muito. Se você tem uma técnica com uma assertividade ali mediana de 40%, mas tem um risco retorno positivo de 2:1 por trade, 3:1, você, usando esse gerenciamento, você vai ser lucrativo ao longo do tempo. Beleza? Eu garanto probabilisticamente isso daqui. Tranquilo? Então é isso, se você gostou disso daqui, se você gostou desse ouro, comenta aqui, ó. Wallace, nunca vi nenhum gerenciamento de risco parecido com esse. Nunca vi, Wallace. Isso daqui eu vou implementar agora e vou voltar para te falar o resultado. Se você gostou, deixa o dedão no like, se inscreve aqui no canal e ainda, se você quer somar esse gerenciamento de risco a uma técnica que tem um risco-retorno excelente, um risco-retorno top de 3:1, 5:1, tem trades que a gente pega de 10:1, clica aí no primeiro link da descrição, vai lá, faz a minha mentoria, e é o ouro do ouro do ouro. Se você somar isso daqui ao que está na mentoria, seguindo a risca, eu duvido você não ser lucrativo. Duvido. Beleza? Então, é isso, lindo. Clica aí no primeiro link da descrição. Vai lá, eu vou te acompanhar por 3 meses. Você vai poder tirar sua dúvida quando você quiser. Só me mandar mensagem, eu vou acompanhar trades com você. Vou te acompanhar de perto por 3 meses. E você vai ver que, juntando isso daqui com uma técnica apurada, dificilmente você não vai ser lucrativo. Para não falar impossível, né? Vou usar dificilmente. Mas praticamente impossível você não ser lucrativo. Beleza? Então, é isso, lindo. Valeu, tchau, tchau. Se inscreve no canal, deixa aquele like. E se você não tem dinheiro, não quer... Wallace, eu quero ver como é que você ensina. Vou deixar 2 vídeos aqui para vocês sobre a técnica, como verificar order blocks e tudo mais. E ainda eu vou fazer um curso top, gratuito aqui pra galera, apresentando a minha técnica. Beleza? Então, é isso, lindo. Valeu, beijão e tchau, tchau.